Fala, galera! E no nosso último tema de redação, discutimos sobre os efeitos da dependência tecnológica. Isso mesmo. Fui procurada por alguns de vocês, gostei muito, achei muito positivo essa sacada que alguns tiveram e aí vieram no meu privado perguntar: e aí, Fabiana, esse modelo de tese para esse tipo de tema se encaixa em um daqueles dois tipos que a gente já estudou? Ou aqui eu teria que fazer de um jeito diferente? Gente, só de vocês já terem percebido que essa frase tema trazia uma outra proposta de discussão, trazia uma outra ideia, só de vocês terem tido essa sacada já foi muito positivo. Por quê? Desde o início das nossas discussões sobre a elaboração de tese, nós vimos que é preciso, no momento de fazer uma redação para o Enem, é preciso que, antes de mais nada, a gente entenda, em primeiro lugar, o que esse tema quer de mim. É essa a primeira pergunta que deve ser feita em relação ao tema da redação. Muitos alunos ficam intrigados e preocupados pensando o que eu vou dizer, quando, na verdade, essa não é a primeira pergunta a ser feita, e sim a pergunta: o que esse tema quer de mim? Então, quando vocês, diante desse novo tema, efeitos da dependência tecnológica, vieram me procurar perguntando sobre o modelo de tese que seria mais adequado para esse tema, vocês estavam certíssimos em fazer essa consideração e em fazer essa análise. Por quê? O que nós já vimos anteriormente, nos dois modelos de tese anteriores? Nós já vimos que nós podemos fazer um modelo de tese em que vamos apontar para as causas de um problema social. Nós temos ali um tema que sempre vai tratar, sempre vai abordar e debater problemáticas sociais. E aí nós temos sim, o modelo de tese em que a gente vai apontar para essas causas, vai apontar para a origem desse problema, para discutir isso no desenvolvimento do texto. Nós temos um modelo de tese em que eu posso fazer apontamentos para solucionar uma problemática social, E agora esse novo tema traz uma outra perspectiva. Ele possibilita uma outra abordagem, uma outra forma de formulação de tese, que não as duas anteriores que nós já tínhamos estudado e visto. Então, o que foi determinante para alguns de vocês perceberem que esse tema para esse tema, o modelo de tese tipo causa ou tipo intervenção não atenderia? A palavrinha efeitos. Isso mesmo, quando eu olho efeitos da dependência tecnológica no Brasil, a palavra efeitos, gente, ela sugere o quê? Percebem que essa palavra faz a gente olhar para a frente? Isso mesmo. Essa palavrinha faz a gente olhar para consequências de um problema social, Então, é como se esse tema estivesse dizendo para você: fale um pouco, produza um texto dissertativo argumentativo sobre as consequências da dependência tecnológica. Então, vejam que a tese que melhor atende a esse tipo de tema é a tese que vai seguir o modelo reforço de problemática, porque já está exposta no tema a problemática, mais consequências 1 e 2. Então, você fecha a tese do seu texto assim, Você fecha a sua introdução apresentando esse formato de tese. É a tese que a gente está chamando de tese modelo 3. Essa classificação modelo 1, 2, 3 é simplesmente pela ordem que a gente viu. Não tem nenhum tipo de relação com prioridades ou com uma tese ser mais importante, melhor ou pior que outra. É só em relação à ordem mesmo que a gente viu. Então, esse modelo de tese fica como modelo de tese 3, porque foi assim que a gente foi apresentando nessa sequência, certo? O que vai ser determinante aqui não é que uma seja mais importante que outra. O que vai ser determinante aqui é que eu tenho que atender ao que o tema está pedindo de mim, O que o tema exige que eu faça, qual é o modelo de tese mais adequado para atender a essa temática. Então, nesse caso, em temas desse tipo, o mais adequado é fazer esse modelo de tese tipo consequência. Então, vejam, Fabiana, isso vai acontecer só nesse tipo de tema que apresenta essa palavra efeitos? Não. Vai acontecer
em todo e qualquer tema em que eu tenha dentro da frase tema uma palavrinha que sugira consequências. Essa palavra pode ser efeitos, pode ser reflexos, consequências. Então, isso já está apontando para frente. São palavras-chave que já te orientam a pensar aquela problemática social na perspectiva das consequências, ok? Então, o que a gente pode resumir e concluir disso tudo? A gente pode concluir que, diante de um tema de redação, eu preciso estar consciente do que aquele tema quer de mim, certo? Então, eu posso ter um tema que pede que eu discuta um determinado problema social. Então, é aquele tema em que traz, por exemplo, gravidez na adolescência em questão no Brasil. Então, aí essa frase tema está pedindo para você discutir determinada problemática social, discutir a gravidez na adolescência. E aí, assumindo a posição de especialista, você vai compor uma tese modelo causa. Por quê? Os especialistas, diante da discussão de um determinado problema social, eles voltam-se para as causas do problema. Eles voltam-se para investigar a origem desse problema, né? Então, por que no Brasil nós temos um índice de gravidez na adolescência ainda tão alto? E aí, com esse tipo de frase-tema, é possível sim que você olhe para a origem desse problema, para as causas disso. O que nos falta, né? Temos também temas que pedem sim que a gente faça apontamentos para soluções. Exemplo disso foi o tema de redação do Enem, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, em que eu tinha ali uma frase-tema que pedia o apontamento de caminhos. Caminhos sugere o quê? Soluções, né? A solução para determinado problema. E temos sim também outro tipo de frase-tema que pode pedir que eu discuta consequências. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Esse tema é familiar para vocês? Tenho certeza que sim, porque também foi um tema de redação do Enem, em que ali era pedido que o estudante discutisse sobre as consequências, os efeitos da implantação dessa lei na sociedade brasileira. Se foram benéficos, se foram insuficientes, qual é o problema, o que ainda precisa ser ajustado nessa lei. Então, o aluno ali era levado a perceber o que tinha acontecido em relação ao trânsito, né, brasileiro, em relação a essa problemática pós-aprovação, pós-implantação da lei seca. Então, era um tipo de tema que fazia o aluno olhar para frente, para as consequências, logo pedir um modelo de tese tipo consequências. Então, agora, gente, resumindo, com esse modelo de tese 3, o aluno vai reforçar a problemática, tá? Essa problemática ela precisa sempre ficar bem explicitada ainda no final da introdução. Estou falando do momento pós-contextualização, né? Só lembrando, a tese aparece sempre no final da introdução. Já falamos sobre isso aqui em outras aulas, mas estou só reforçando. Então, pós-contextualização do tema, com esse modelo de tese 3, que aparece aí, né? Que aparece sendo solicitada em temas que pedem consequências, efeitos, reflexos, eu vou fazer problemática, tá? Ela precisa de novo estar explicitada a problemática do tema, mais consequências 1 e 2. Simples assim. Então aí fechamos os nossos 3 modelos possíveis de tese: tese tipo causa, tese tipo intervenção e tese tipo consequência, que foi essa que a gente viu hoje, ok? Eu deixei uma questão para que vocês possam exercitar. Vou encerrar a aula aqui um pouquinho antes, para que vocês possam colocar em prática o que a gente viu agora e para que a gente possa discutir e tirar dúvidas sobre esse modelo de tese no nosso presencial, que começa daqui a pouquinho. Espero vocês. Beijo, vocês são os melhores!